CBN Saúde e Nutrição. Roberta, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Sabe que há pouco a gente falava de um outro combustível, né? O combustível que movimenta a logística do Brasil, que movimenta os nossos veículos. O corpo também tem combustível. Pois é, a gente não pode esquecer, né, a função do alimento. Qual é a função do alimento? É exatamente fornecer os nutrientes que nós precisamos para as nossas células, para que as reações enzimáticas aconteçam, para que os hormônios sejam produzidos, para que a energia seja produzida e a gente possa executar as nossas funções diárias. São mais de 40? Mais de 40. Se a gente for considerar todos os compostos, né, vitaminas, minerais, aminoácidos, mais de 40, Fernanda. Roberta, quando o corpo está cansado e dá sinais de fadiga, é porque a gente já tem alguma coisa? Ou é o próprio ritmo, o biorritmo do corpo? Sem dúvida, já é um sinal de que está faltando alguma coisa. Mesmo que o seu dia tenha sido muito cansativo, você tenha feito muita atividade física, exatamente o cansaço, a fadiga, o corpo mostra, olha, está faltando repor combustível para mim. Né? Só que se a gente começa a encarar isso como uma maneira de buscar uma alimentação mais saudável para que eu possa ter o melhor rendimento, tanto físico na atividade física quanto mental no meu trabalho, a alimentação, a variedade, né, de combustíveis vai ser fundamental, porque a nossa máquina é um pouquinho mais complexa, né? Para a gente obter 40 combustíveis diferentes, a gente precisa ter uma variedade alimentar. É uma grande engrenagem, né? É uma grande engrenagem. Eu falo que é uma orquestra maravilhosa e que nada pode faltar, nenhum desses instrumentos. E ela não pode ser monótona, essas nossas escolhas, né? Isso aí. Então, se a gente fala lá, sempre todo nutricionista fala, olha, você precisa ter um prato colorido, você precisa variar o tipo de verdura que coloca no prato todos os dias, o tipo de fruta que você vai ingerir. Um dia você vai comer frango, outro dia carne, outro dia peixe. É exatamente essa variedade que faz com que o nosso corpo obtenha todos esses nutrientes necessários, né, no nosso dia a dia. E aí, a partir do momento que um ou outro começa a faltar, a fadiga, sem dúvidas, é um sintoma muito característico, mas também a queda de cabelo, a unha que está descamando, uma falha na função cognitiva, às vezes se eu estou com uma deficiência de B12 e por aí vai, né? Como é que a gente mede isso? Então, Fernando, o que acontece? A gente consegue dosar no sangue quase todos os nutrientes hoje em dia, sabe? Através de um exame de sangue, a gente consegue dosar vitaminas do complexo B, magnésio, zinco, selênio, vitamina D. E aí ajustar com a alimentação, porque sim, a nossa alimentação, ela dá conta da nossa necessidade do dia. Ela não dá conta do nosso passado. Então, vamos supor que eu venho há meses com deficiência de zinco na minha alimentação. Então, não como grãos, não como nada integral, é tudo muito refinado. Eu vou entrar em uma deficiência de zinco. Não há possibilidade de comer um alimento rico em zinco e repor o meu passado. Vou precisar entrar com uma suplementação de zinco para que eu me sinta mais bem disposta, volte a executar as minhas funções e a partir daí, com a alimentação, com o aporte necessário de zinco, de hoje em diante eu consigo manter. Então aí entra a história dos suplementos. Né? Em que momento que eu preciso suplementar? Exatamente no momento em que meu corpo manifesta a deficiência, eu confirmo com o exame de sangue. Aí o nutricionista monta um plano alimentar para você balanceado, para corrigir o que estava errado, mas entra com um suplemento para poder repor aquele combustível que está em uma deficiência maior. Até você medir novamente esses níveis e identificar que eles chegaram lá na Exatamente, normalidade. exatamente. Quando a gente pensa em uma suplementação via oral, a gente leva de 60 a 90 dias para corrigir uma deficiência nutricional. Então, é bastante tempo, né? É muito tempo. Não adianta hoje eu vou comer todos os verdes que eu tiver na geladeira, tomar todos os sucos maravilhosos também, porque eu não vou resolver o problema de imediato. Isso aí. A nutrição, ela não é sobre sobrecarga, ela é sobre o equilíbrio. Então, o que nos adoece, o que faz com que a gente entre em alguma deficiência nutricional ou chegue nesse estado de fadiga excessiva, né, aquela fadiga crônica, é o que você faz todo dia errado. Então, não é pontualmente. E eu não tenho como corrigir com um dia só, comendo muito bem, o outro dia atrapalhando tudo. Então, é a base, é o equilíbrio, todos os dias tendo aquele comportamento. Tudo que a gente precisa, a gente encontra no alimento? Sim. Se a gente buscar ter um cardápio balanceado, né? Então, assim, vamos pensar que um cardápio balanceado, ele precisa conter o quê?
pelo menos 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, isso o nutricionista consegue fazer com muita facilidade, né? Mas, em geral, para o nosso ouvinte, eu preciso ter 4 tipos de folhas ou de... Folhas não, eu digo de saladas no prato, né? Então, eu posso ter folha, cenoura, tomate e beterraba. Então, eu vou ter 4 cores. Amanhã eu posso usar brócolis. Nesses 4 que você acabou de colocar no prato, você tem suplementos para cada uma função, não é isso? Isso aí. Beterraba tem um, cenoura tem outro. Exatamente. Como eu comentei aqui na CBN, uma pergunta que a gente teve há algumas semanas atrás sobre a cor. Roberta, eu não gosto de beterraba, agora eu vou ficar em deficiência das vitaminas da beterraba? Não, você pode comer um outro alimento que também seja do grupo roxo, do grupo vermelho. Você vai ter nutrientes muito parecidos, porque exatamente a coloração traz também a característica do nutriente que está sendo fornecido ali, sabe, Fernanda? Então, 4 cores de salada no prato, né? Vamos colocar aí entre folhas, verduras cozidas, né? Hortaliças que podem ser cruas, grelhadas, enfim, assadas. Um tipo de carne cada dia, então eu posso ter um dia boi, um dia frango, um dia peixe. Se eu corto exemplo, se eu tenho um vegetariano que não come carne, provavelmente eu posso ter uma deficiência de vitamina B12. Se não houver uma reposição daquela B12 de outra maneira, esse paciente vai entrar em deficiência. Se eu não como peixe, eu vou ter deficiência de ômega 3 na minha alimentação. Provavelmente eu precisarei suplementar ômega 3. Olha que legal, tem muita gente mandando pergunta, viu? Vamos continuar contando aí, mas isso a gente só atinge essa meta quando a gente se planeja. Exatamente. Então, eu acho que assim, como a gente falou na semana passada, que a alimentação, né, ela tem que vir como algo muito importante na nossa semana, como o nosso trabalho, né, como a escola para criança, comer bem também, né? Então, a gente vai planejar. Segunda-feira eu vou fazer frango com arroz, feijão, beterraba, cenoura, tomate e alface. Na terça, eu vou fazer chuchu, abobrinha, berinjela, abóbora, uma carne, um purezinho de batata. Então, tentar planejar os cardápios da sua casa é a melhor forma que tem para se alimentar adequadamente. Eu como em self-service, não tem problema. Você pode planejar os seus lanches. Um dia eu vou levar banana, outro dia eu vou levar maçã, outro dia eu vou levar manga picadinha. Qual é a tendência? Todo dia a pessoa levar a mesma coisa. É o que eu vejo todos os dias no consultório. Todos os dias leva banana, todos os dias leva iogurte. Aí enjoa. Todos os dias come arroz, feijão, carne, alface, tomate. Então, o que acontece? Você acaba fornecendo sempre os mesmos combustíveis. E você continua tendo deficiência dos mesmos nutrientes também. E se aquela pessoa come assim, porque só consegue comer dessa forma? Provavelmente vai ser uma pessoa que em algum momento da vida ela vai manifestar deficiência nutricional e ela vai precisar ser suplementada. Tá. Vamos fazer aqui algumas perguntas? Vamos. Os ouvintes aqui me mandando. Antes eu vou dar uma atualizada rapidinho aqui. No trânsito, tem muita gente falando que a Reta da Penha está com problema, né, Paty? Pois é, Fernanda, a gente está pegando aqui com os nossos ouvintes as informações. Tem um ponto de obras ali quase no cruzamento da Reta da Penha com a Desembargador Santos Neves. Nas duas vias, o trânsito está lento para quem segue no sentido centro de Vitória. Na Reta da Penha está bem pior. O trânsito está começando lá na altura da Petrobras, no bairro Barro Vermelho. É bom o motorista desviar para Leitão da Silva se quiser sair dessa região. Isso, olha só. A pergunta do Gerson, falando sobre dosagens. O exame de magnésio no sangue, qual que é o mais fidedigno? É um magnésio eritrocitário? Isso, só que infelizmente, Fernanda, os exames eritrocitários, né, que são lá dentro da célula, eles são mais caros, né? Então, muitas vezes se tornam inviáveis. Só de dosar o magnésio sérico, a gente consegue ter uma noção de como está a alimentação desse paciente, se eu preciso suplementar ou não, porque muitas vezes o nutricionista, aquele que tem prática clínica, ele não precisa trabalhar somente com o exame de sangue. Através de sintomas, eu já consigo suspeitar que aquele paciente possa ter deficiência. Então, por exemplo, o magnésio, ele é importante para inúmeras reações bioquímicas, mas principalmente a deficiência de magnésio, ela tem algumas características. As cãibras, a dor muscular, aquela mialgia. Então, é uma pessoa que tem uma baixa recuperação muscular pós-treino, ela tem dores musculares ao longo do dia. Na hora de dormir, ela não relaxa, ela tem bruxismo, ela tem apertamento, é uma pessoa mais tensa, mais irritada.
são sintomas de deficiência de magnésio. Entendido. A cãibra não é o potássio? Também pode ser potássio, mas aí a gente consegue, pela base alimentar, se você vê, por exemplo, que essa pessoa come folha, come banana com frequência, a cãibra é diferente que ela sente após atividade física, por exemplo, aí a gente consegue correlacionar com o potássio ou com o magnésio também. A Maria, ela está perguntando o seguinte, doutora Roberta, os idosos, tá? Olha que bonitinha. Ela fala sobre a B12, né? Qual a sua indicação? Alimentação com carne, prato colorido, tenho 73 anos. Pois é. Deficiência de B12 é muito frequente em idosos, em pacientes veganos e em pacientes que têm distúrbios absortivos, alterações intestinais, disbiose, né? Porque a B12, ela depende de uma saúde intestinal para que a gente tenha bons níveis de B12 também. E o idoso, o que acontece? Ao longo da vida, ele vai comendo menos carne vermelha, pela dificuldade de mastigação, pela dificuldade digestiva, né? Porque é um alimento mais pesado para se digerir. E a B12 está relacionada ao quê? A saúde neurológica, a função cognitiva, a memória desse idoso. Então, na grande maioria das vezes, é importante dosar a vitamina B12 para esse idoso, ou para qualquer pessoa, na verdade, eu doso de todos os pacientes, e suplementar em caso de deficiência nutricional. A B12 sublingual é a melhor forma de fazer a suplementação de B12. Era a pergunta do Gerson e ela perguntando também se é à noite que se toma. À noite, sempre no jantar. Sempre no jantar. Sim, é o melhor horário para suplementar B12. Respondido, viu, Maria? Aqui, os ouvintes também, o Giovanni está brincando conosco, falando da barrinha de cereal dele, é um torresminho, né? E aí pode. Se for pontualmente, né? Ele diz que comida saudável é muito bom, mas a barrinha de cereal de vez em quando também vai bem. A gente não tem que ser tão rígido assim, né? Porque senão a gente não consegue nem bater as nossas metas de felicidade. Exatamente. Né? Eu falo que assim, de segunda a sexta a gente busca ter uma alimentação equilibrada, com foco em nutrir, em dar o combustível certo, né? Porque alimento é mensagem para suas células, né, Fernanda? Então, dependendo do que você coloca dentro do corpo, é como o seu organismo vai se manifestar, com mais energia, com mais alteração de humor, com uma melhor função cognitiva ou não. Então, a base é o equilíbrio, é comida de verdade, e os finais de semana a gente pode dar uma relaxada também. Vou para o Repórter CBN e volto já com as últimas dicas de Roberta. Pode mandando pergunta então que a gente responde já já. CBN Vitória. Apresentação Fernanda Queiroz. 11h04, estamos de volta aqui com Saúde e Nutrição, a participação ao vivo da Roberta Larica, nas segundas-feiras aqui que a gente fala de recomeços, né? E a gente está falando de como enfrentar o cansaço, a fadiga, aqueles sinais, né, de que o corpo está precisando de um combustível. A Roberta já explicou no bloco anterior, daqui a pouquinho está disponível no site, no podcast, em todas as nossas plataformas, de que o alimento, num único dia, ele não é capaz, né, de resolver todos os problemas que a gente acumulou ao longo da vida. E aí, por isso que ela falou, né, que os especialistas, eles fazem um mapeamento de como está aquela radiografia lá de exames, é para saber como que está a nossa energia, o que precisa ser suplementado, e depois a alimentação, ela entra para tentar estabilizar aquilo que estava defasado, não é isso? Exatamente, né? A gente tem que pensar que para a produção de energia, uma coisa que eu não cheguei a citar, né? A gente falou de forma mais simples de compreender, é que a gente tem aquela organela dentro das nossas células que são as mitocôndrias, né? Quando a gente estuda lá na aula de ciências, o ciclo de Krebs lá, né? A mitocôndria, que é aquela organelazinha que dentro ela tem esse ciclo, né? Essa reação bioquímica que é controlada por inúmeros nutrientes. Então é isso, quando a gente tem uma alimentação variada, a gente fornece nutrientes diferentes para que exista uma melhor função das nossas mitocôndrias. E o processo de envelhecimento, Fernanda, faz com que a gente tenha menor número de mitocôndrias. Quando a gente não tem uma boa alimentação, atividade física regular, dorme pouco, ou seja, a capacidade de produzir energia vai sendo reduzida ao longo da vida, o que nos faz também ficar mais cansados,
né, com menos disposição, poder executar menos as funções que a gente executava antes. Então, o caminho, sem dúvidas, é nutrir essas células, fornecer os combustíveis necessários para que as nossas células possam voltar ativas, possam funcionar adequadamente. A creatina ajuda nisso também? Ajuda também. A creatina, a derribose, o complexo B, a L-carnitina, os aminoácidos de forma adequada na alimentação ou via suplementação. A creatina está onde? Está na carne. Só que aí a gente pensa, pessoas que não ingerem carne numa quantidade adequada ou que não conseguem como idosos, muitas vezes a suplementação de creatina vai dar conta de suprir o que está faltando. Isso. Os dois nossos ouvintes aqui me perguntando da B12, e um deles voltou para me perguntar, é a metilcobalamina que é a estratégia melhor, é isso? De reposição da B12? Isso aí, o complexo B, né? No caso do ácido fólico e da vitamina B12, a gente sempre suplementa da forma metilada, que é como tem uma melhor absorção pelo corpo, e no caso da B12, sublingual é a melhor via para fazer a suplementação. E à noite? E à noite. Após o jantar? Isso, sempre tem que ter um alimento no estômago? Não necessariamente. Tá. Tem um áudio aqui do Antônio. O Antônio, ele tem uma estratégia. Ele almoça fora todo dia, né? Vamos ouvir e respondê-lo. Bom dia, pessoal. Eu geralmente como todos os dias na rua. Então, eu como salada, eu como brócolis, eu como muito feijão, muito arroz. Isso é interessante, eu manter uma regularidade de alimentação, ou posso mesclar todos os dias como é diferente? E aí, Excelente. Roberta? Então, eu acho que poderia mesclar da seguinte forma. Um dia eu vou comer carne, o outro dia eu vou comer frango, o outro dia eu vou comer peixe, se for possível. Nos carboidratos, um dia eu vou comer arroz, um outro dia eu vou comer polenta, um outro dia eu vou comer batata ou purê de batata, batata baroa, batata doce. E aí sim, variando os carboidratos. A gente não exclui nada, a gente só equilibra. Isso aí, só substitui carboidrato por carboidrato, carne por outros tipos de carne, salada por outros tipos de salada. Porque você já até falou disso em outras oportunidades, Roberta. Essas dietas, né, que falam carboidrato zero, açúcar zero, proteína 100%, isso a gente não consegue manter por mais de um ano. A gente toma pavor disso depois, né? Pois é, Fernanda, aí pegando esse gancho, né, do que você falou, tanto as dietas restritivas, como hoje a gente vê, né, as pessoas utilizando os análogos de GLP-1, né, as famosas canetinhas emagrecedoras, o que acontece? Se não houver o acompanhamento nutricional para que se faça uma dieta balanceada, ao cortar algum alimento, ao cortar alguma refeição ou até quantidade excessiva de alimento, você vai entrar em deficiência nutricional. E aí, ao longo do tempo, esse paciente vai começar a manifestar fadiga, queda de cabelo, flacidez, perda de massa muscular e por aí vai. Mais uma Silvia aqui, olha, todo mundo no B12, tá? Toma o sublingual, mecobalamina, é a correta. Se serve a boa, é. Isso aí, né? A metilcobalamina sempre. Doutora Roberta, esse aqui é o Vinícius, ó. Faz mal comer mocotó de frango 3 vezes por semana? Olha só. Mocotó de frango existe? Nunca vi mocotó de frango, mas será que seria tipo um caldo de ossos, assim, né? Deve ser. Vinícius, escreve essa história aí direito. Escreve essa receita pra gente. Procurei aqui na internet, apareceu, tá, gente? Tem mocotó de frango? Eu só conhecia o mocotó de boi. Eu achei aqui também. Será que é como um caldo de ossos, assim, né? Que ferve e tudo mais? Faz aquele caldo. Exemplo, Roberto, tem até um mocotó aqui, aí tem um caldinho, tem umas folhinhas verdes em cima, botaram até um queijinho aqui, mas tem. Uma receita de mocotó de frango. Mocotó de frango, essa é novidade, tá? Será que ele toma no formato de caldinho, de sopa? Então, eu abri uma receita aqui de mocotó de frango e aí eles estão falando que leva peito de frango, tempero verde, cebola e tal, ovo, tomate, peito de frango. Ou seja, não é o mocotó que a gente está imaginando do boi, né? Mas é o peito é o pé da galinha. A Noêmia está excelente. contando aqui que o mocotó de frango é o pé da galinha. Aí. Eu não Pronto, sabia colágeno. disso, que é colágeno. O Wallace está respondendo, é o pé da galinha e é colágeno. A gente come isso e o Vinícius está rindo aqui, dizendo que é o pé da galinha. É isso aí. Eu Super nutritivo, Ai, para quem Jesus, gosta. Eu né? não consigo comer isso. Eu também não, gente. Ô, Vinícius, você é guerreiro, hein? Mas tem colágeno suficiente no pé de galinha para fazer um mocotó de galinha? Tem colágeno. Colágeno é uma boa proteína para os nossos músculos, para pele, cabelo, unha. Gente, só a gente que não sabia o que era o mocotó de frango. Os ouvintes aqui, unanimidade. Olha só, gente, Olha só, dando um chamaram banho de- na gente.
Frangotó, tem até apelido, gente, frangotó. E ela tá dizendo que ela faz gelatina com pé de galinha, Noêmia. Arrasou, hein? Ó, gelatina. A gente come gelatina? Pois é, né? Fale lá dos corantes da gelatina. Não, corante, açúcar, né? Agora, se for esse tipo de gelatina, é outra história, né? Ela é natural essa aqui, né? Do pé da galinha? É. Enfim, é isso, gente. Tá vendo como que vocês têm ótimas histórias. Ó, o Cirilo também falando, gente, o mocotó de frango é o pé da galinha mesmo. Disparou que fez. Ou o pé do frango, né? A gente tá falando da galinha, mas pode ser do frango também. Super José Renato nutritivo mandou aqui também, mesmo. mandou aqui na minha mensagem também. Adalberto, avisa aí, é o pé de galinha. Pé de galinha. O frango é bom? É bom, sem dúvidas, né? Eu acho que essas receitas, né, que a gente vê que vem desde da avó, da bisavó, né? O próprio caldo de ossos, que agora está em alta, né? Caríssimo comprar um caldo de ossos já pronto, que é feito, né, com os ossos do boi e tudo mais. Super nutritivo, tem colágeno, tem aminoácidos, tem proteína, diminui a fadiga, bom para fertilidade. Olha quanta coisa que a gente aprende aqui, né? É isso, começando a semana com inúmeros ensinamentos. A minha mãe fazia em casa, a Eunice falando, se chamava mocotó de frango mesmo, e é colágeno purinho, tá, doutora Aí. Roberta? Ela tá contando aqui, ó. Tá vendo? Tudo que a gente precisa, né, Fernanda, tá na terra, né, tá na alimentação, na comida de verdade, né? Então, assim, acho que quanto menos a gente migrar para essa coisa dos alimentos industrializados, das comidas congeladas, né, a busca pela praticidade, a gente perde muito valor nutricional com isso e perde saúde mesmo. É isso. Obrigada a vocês, viu, que nos salvaram aqui nesse mocotó de frango, que é o pé de galinha. Roberta, adoramos, né? Excelente, aprendi hoje com os ouvintes, né? Mais uma. É isso, Roberta volta na próxima semana e você pode nos pautar, né, para o tema da semana que vem. Quais são as suas maiores dificuldades quando a gente fala do alimento para a saúde? Isso aí, semana que vem estamos de volta. Vocês escolhem o assunto, porque aqui o programa é de vocês. Muito obrigada pela participação de todos.